Irmãos, vamos ler esse texto. 25 ao 34. As irmãs podem começar e os homens respondem. Versículo 25. A ansiosa solicitude pela vida é o que está o título desse texto. Irmãs, 1, 2, 3. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que dirigir ou beber, nem pelo quanto ao que dirigir. Não é a vida mais conveniente, e o corpo mais fértil. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Porque os Gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. todos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha só que texto, não só bonito, mas aplicável em nossas vidas. Jesus não estava jogando conversa fora. Tanto que esse texto faz parte nas divisões do livro de Mateus das normas do reino, das leis do reino. E o Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de, dentro das normalidades, das regras e leis do reino, para vivermos auxiliados pelo Espírito Santo, essa questão da ansiedade. Agora, pensemos, irmãos, as pessoas andam muito ansiosas nesses tempos de muita correria, em que o materialismo impera implacavelmente. O capitalismo impera implacavelmente. Aí o resultado são as pessoas tomadas de uma pressa descabida, de uma ansiedade, seja qualquer horário. As pessoas estão ansiosas, simplificando assim. Há pessoas que atrasam meia hora para fazer o almoço, mas tá? A impressão que tem é que vai morrer todo mundo de fome por causa do atraso. Coração palpita, aquela coisa, mão na cabeça. Nossa! Então, um detalhe da dona de casa ou do dono de casa: ó, não pode atrasar.
sinal de ansiedade. A ansiedade é uma patologia espiritual séria que afeta em muitas emoções. Ânsia, sufocação, inquietação, perturbação, preocupação. Amanhã nem chegou, semana que vem, o mês que vem, o final do ano, 2019, e as pessoas já estão com taquicardia, já estão preocupadas, como é que vai ser? Isso é sério. Agora, sossego, serena calma, tranquilidade, descanso, confiança em quem não falha, é o antônimo de ansiedade. Irmãos, me fez tão bem que eu vou falar de novo. Sossego, calma serena, tranquilidade, descanso, confiança em quem não falha, é o oposto de ansiedade. Aí eu pergunto, entre nós, quais são as pessoas mais ansiosas? Vamos ver se nós conseguimos descobrir? Não foi nem necessário eu fazer o teste. A Fran já apresentou. Mas antes do senhor fazer essa pergunta, eu queria cantar uma música do Júlio. Diante da última frase que o senhor fez, dá até para a gente bolar uma música, né? Calmo, sereno e tranquilo, sim, descanso desse viver, isso deva um amigo. Bacana. É verdade, mas aí diante dessa afirmação que o texto traz, veja bem, o texto diz que preocupar com comida é besteira, porque Deus dá. O texto diz que preocupar com vestimenta é besteira, porque Deus veste. O texto diz que preocupar com onde você vai dormir, descansar, se abrigar também é besteira, porque Deus vai te dizer isso. Para que então nós vamos trabalhar? Porque os passarinhos também trabalham. Eles não ficam paradinhos. O grilinho, a comidinha dele não vem na boca dele. Você tem que sair para trabalhar. Mas ele, senhora, vai em busca. Ele não fica assim aflito igual os homens do trânsito. Ou para fechar. Tem gente, meus irmãos, para fechar um negócio, para comprar um carrinho velho, passa o mês inteiro roendo unha e perdendo a paz, o sossego. Agora, se for comprar um novo mais caro, eu recomendo, olha, anda a pé, mais tranquilo. Essa é a dica de Jesus, né? A simplicidade total. A simplicidade total. Então, você é uma pessoa ansiosa? Não, a França já se declarou. Eu não. Quem mais aqui, irmãos? Eu sou ainda. A Liette diz que é. Muito. Agora, como é que vocês detectam a ansiedade de vocês? Me respondam. A minha preocupação maior é a seguinte: sou ansiosa? Sou. Por quê? Porque eu tenho duas preocupações, que seria a ansiedade, eu tenho condições de resolver o problema, ou eu me levo à negligência de não resolver o problema. Daí a minha ansiedade. Porque muitos julgam e falam de ansiedade e são completamente passivos, omissos e negligentes no que tomam por ser pacientes demais. Então, eu pego ou por um lado ou pego pelo outro lado. Então, eu prefiro pecar pelo outro lado do que ser omissa. Tá? Agora, preocupação com essas coisas, eu realmente sei que Deus veste, que Deus cuida, que nada sai do controle de Deus e nada sai do controle dele, tudo vai acontecer. Agora, eu costumo sempre falar com os jovens, né, a questão que às vezes a gente deixa passar, eu vou
vou resolver uma coisa e eu acabo sendo omisso naquilo ali. Qual a consequência disso que eu teria ou não? Então a minha preocupação é em relação a isso. Deixa eu só questionar a Fanfine. Se ela já sabe antecipadamente que ou ela vai pecar por excesso, ou ela vai pecar por falta, ou seja, é um pecado extremamente consciente. Por que não medeia a coisa? Equilibra. Se já sabe que vai pecar, ela então escolhe, eu vou pecar esse, eu gosto mais desse pecado do que do outro. É uma coisa que não tem muito sentido. Não é questão de pecar, cara. É a mesma coisa, você é mole, você é lerdo. Se você sabe que você tem um exemplo, se você sabe que você. Igual assim, ele é tão paciente, porque mesmo ele atrasado e ele tendo que fazer as coisas, que ele tem compromisso, que ele não está nem aí para os outros lá, ele continua fazendo a mesma coisa, a mesma rotina. Ou seja, se você então, por que você não agiliza para poder fazer as coisas? Entendeu? É aquela questão, o ansioso demais e o quieto demais. Meio termo, não está errado também? À medida que transcorrermos aqui na reflexão da palavra, respostas virão à França. Respostas virão. A questão virão. que eu estava falando seria a coisa. Não, pode continuar, depois eu vou. Então tá. Mas irmãos, não há quem não seja ansioso em certa medida. Pois é, toda ansiedade é patológica. É toda, não tem, por exemplo, eu citei do almoço. Tem gente que sofre porque atrasou meia hora. E se foi ao banco, deu algum problema, atrasou, ou fazer um pagamento e atrasou, e tem um horário de começar o almoço 11, entre em parafuso se estiver aproximando meio-dia. É uma patologia. Agora, irmãos, ansiedade é a irmã gêmea da depressão. Não esqueçamos disso. Ansiedade é a irmã gêmea da depressão. Comprovadamente, quando se cura a ansiedade, cura-se também a depressão. Curando-se a depressão, cura-se também a ansiedade. Irmãs gêmeas, que tem a ver com inquietação, e seja em ansiedade, irmã gêmea da depressão, que é inquietação, estão todas entrelaçadas com incredulidade em relação à pessoa de Deus acerca de qualquer assunto. É uma questão de fé, então. Puramente. Faltou fé, a pessoa traz responsabilidade que às vezes não é nem dela, mas é de Deus para o seu próprio coração. Em termos de família, em termos de comunidade, sociedade, em termos de nações, em termos de história e de minha própria história. Porque, meus irmãos, a fé é promotora de descanso em enfrentamento à velhice, em enfrentamento a qualquer doença, medicinalmente ou pela medicina curável ou não, câncer, seja qualquer outro tipo de doença, paraplégico, tetraplégico, qualquer coisa. A fé é ponto fundamental para o enfrentamento da vida tal qual ela é. Agora, a grande questão é, a maioria das pessoas são ansiosas tendo tudo, a partir da saúde. E ansiedade é, que eu disse, irmã gêmea da depressão, inquietação e também entrelaçada e dominada por incredulidade, que é uma dúvida horrorosa, mortificante em relação a Deus e seu poder em cuidar da história, e especialmente da minha e da sua vida e de tudo quanto diz respeito a mim. Aí quando vem a fé,
dom de Deus, expulsa a incredulidade, a serenidade bate no coração. E aí nós estamos prontos. Não, porque você está crente, está firme, está apegado ao Evangelho, à palavra de Deus, enquanto o médico não deu um diagnóstico que não tem jeito na terra. Se o diagnóstico chegar, você vai entrar em parafuso em relação às Escrituras. Entre em parafuso com muito menos. E se o diagnóstico for esse, vamos buscar uma segunda ou terceira ou quarta opinião. Dá o mesmo. Aí é que a fé é testada, é provada. Aí você é provado, não vou dizer no nível de Jó, mas para valer. Ou seja, então se eu sou ansiosa, eu não tenho fé. Certo? Eu li um livro que chama Graça Futura, do John Piper. Muito John Piper, muito preciso Ele ler. é bem assim, enfático nessa questão. Ele fala que a ansiedade é por causa da falta de fé na graça futura de Deus. Ele é bem enfático, ele fala. Exatamente. É ansioso, é falta de fé na graça. Exatamente. Ele até põe esse texto que nós lemos no início e vários outros explicando. E aí ele fala, isso não é motivo de você ficar assim, ai meu Deus, agora acabou porque eu não tenho fé. Aí ele dá o exemplo da pessoa que recebe um diagnóstico de câncer. Ninguém vai ficar feliz com um diagnóstico desse. Certamente. Aí ele fala em seguida assim, mas se você recebe esse diagnóstico e fala que foi bom ser encontrado logo porque ainda tem chance de ser curado e ser tratado, você vai ficar feliz, mesmo sabendo que foi uma notícia ruim, mas logo em seguida, por essa notícia ser ruim e foi encontrado logo, você tem chance de sobreviver a isso. E ele fala que esse é um ponto crucial na vida do cristão, você encontrar isso cedo, para você tratar isso ao longo da sua vida. Muito bem colocado e dentro da nossa perspectiva aqui, extraindo do texto essa verdade. Isso aí é fundamental. Então, aí a minha questão é o seguinte, é falta de fé. Aí eu coloco da seguinte perspectiva, o que eu trago para a minha vida? Não é falta de fé, inclusive eu tive caso de câncer na família e isso foi bem aceito como graça de Deus e manifestação de Deus na vida e que Deus faria o que Ele tinha que fazer. A questão que realmente eu coloco é o seguinte, que às vezes a gente fica, tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus? É o questionamento que eu faço, é ou não é da vontade de Deus? E eu sempre costumo dizer para os jovens da seguinte forma, não é da vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida não é da vontade de Deus, mas tem a permissão de Deus. Então a minha questão da ansiedade é em relação a essa questão. Às vezes eu não consigo explicar direito na realidade o que é. Às vezes as coisas na minha vida podem acontecer não porque era da vontade de Deus, mas porque Deus permitiu, porque eu não tomei atitude. Deus permitiu porque eu não comecei o almoço na hora certa. Ricardo tem hora para sair, ele tem hora de chegar no serviço dele. Eu não começo o almoço na hora certa, foi da vontade de Deus? Eu fiz alguma coisa errada. Então eu tenho que ter o almoço na hora certa para ele comer na hora certa, para ele chegar na hora certa. Não fiz isso, o problema foi meu. Então eu vou ter que pagar aquilo ali. Então a minha ansiedade vem nisso. Fico ansiosa quando não começo o almoço na hora certa. Fico ansiosa quando estou com a casa cheia para o almoço e olho para as panelas e vejo se vai dar ou não vai dar. Eu já li isso na Bíblia, Marta também. França, é o seguinte: nenhuma folha cai da árvore sem ser da vontade de Deus, e os cabelos das nossas cabeças estão contados. Isso não significa que eu tenho que cruzar os braços e deixar a hora passar para atender as minhas obrigações. Toda pessoa que é jovem, criança, e os pais estão orientando, estudem, é necessário para você prestar concurso, para você ter uma profissão que lhe garanta uma qualidade de vida maior e da sua família. E o aluno, e o filho, fica naquela, não vou estudar não, na hora certa Deus vai proverá. Os amigos deles, estudantes, que vão correndo atrás, ralando, noite, dia, pelejando,
Quando passarem aí 15, 20 anos, os amigos dele já estão aí comprando suas coisas, adquirindo seus lotes, suas casas, seus carros, e ele, mas e eu aqui? Ah, você não quis. Foi da vontade de Deus que ele cruzasse os braços e dormisse naquela redinha, Deus proverá? Não, foi preguiça humana, foi falta de atitude, falta de iniciativa. Porque é a mesma coisa que as pessoas querem conhecer as Escrituras, mas começa a ler, a primeira página já dorme, tem que lavar o rosto e voltar, porque a Escritura parece sonífero para alguns. Você quer pegar no sono? Não precisa tomar nenhum sonífero, começa a ler as Escrituras, qualquer hora. Mas por que é assim? Se você lutar contra a sua natureza dorminhoca em relação às Escrituras, a leitura, você vai vencer. Daqui a pouco você vai tomar gosto e vai ler, puxa vida, que maravilha, que gostosura, que prazer, que mensagens, que palavras, como faz bem a alma, que espírito de vida que brota por obra da graça de Deus. Então, meus irmãos, não podemos atribuir a Deus aquilo que é de responsabilidade nossa, e no final de tudo, quem correu atrás vai entender que foi da vontade de Deus que corresse atrás, e vai entender aqueles que não correram atrás, que pecaram por não terem corrido atrás, e sofrerão as consequências no mundo que demanda diplomas, que demanda conhecimento, né? Então, meus irmãos, em se tratando de ansiedade, todos nós podemos contribuir com a qualificação das nossas próprias vidas, como daqueles que conosco convivem, e também daqueles que nem sempre conosco estão todos os dias, mas que vierem a precisar de nós, nós podemos abençoá-los sem viver a ansiedade. Você pode viver isso tudo pacificadamente, tranquilamente, uma vez que você utiliza o seu cérebro para controlar as suas emoções, porque estão interligados, e pode ser que o lado emocional domine a mente e você fique dividido ou dividida em várias direções, que são sinalizações de uma pessoa ansiosa, querendo alcançar várias coisas ao mesmo tempo, e preocupada, sofrendo com antecedência coisas que virão amanhã, depois de amanhã ou semana que vem. Outro fator importante a ser dito para entrarmos aqui no texto é que, se dependeu de mim e eu não fiz, o problema é meu. Você que vai acabar com as consequências. Vai ficar sem fazer e eu vou ficar sem o benefício de ter feito. Mas o de não problema ter é que feito. outros sofrem por causa disso, e muitas vezes pagam o preço de você não ter feito. Efeito cascata. É efeito cascata. É efeito aí cascata. que seria a minha ansiedade, mas a minha agonia tem que fazer, tem que se tomar uma atitude. Tudo bem, não fez? Foi da vontade de Deus. Agora nós vamos pagar o quê? Um preço, porque Deus permitiu então que isso acontecesse. Porque, olha só, meu irmão, Deus deu-nos sabedoria, mas tem gente que chega eu não sei se eu posso usar a expressão, a uma incompreensão da vida e das Escrituras, de tal maneira que até para comprar roupa, Senhor, eu quero que o Senhor me indique a cor. Fala, faz favor, Deus tem mais o que fazer. Para comprar, vamos dizer assim, olha, uma coisa cotidiana, comida, Marca de arroz. Senhor, o que o Senhor acha do Jafre? Tem esse arroz, né? Quando está escrito orar sem cessar, não é para isso, né? Então, essa incompreensão, essa semana deu vontade de eu falei, hoje eu estou com vontade de comer isso. Falei, vou lá e compro. Eu nem orei, já havia orado cedo, mas não havia orado acerca daquele assunto. Fui lá, comprei, cortei, a Taizinha fez e nós almoçamos maravilhosamente. Porque, meus irmãos, Deus tem mais o que fazer do que apontar coisa de sapato para nós. Agora é o seguinte: se não mantivermos a calma perante a vida, perante as pulsões do meu próprio coração, eu só vou absorver ansiedade e outras patologias. Por exemplo, no planeta não existe privilégio maior do que pastorear.
Mas não existe também complexidade maior nessa função. Será que os pastores, presbíteros, me refiro aos presbíteros também, pessoas que gostam de cuidar das vidas uns dos outros, né, como pastores sem ordenação, o oficialato, né? Será que eles são vítimas de depressão e vítimas de ansiedade? Olha, irmãos, não há na terra pastor para pastorear, pastor para abrir o coração e dizer tudo que vai na alma de um pastor. E aos 55 anos de vida, bem antes disso, mas agora com 55 anos, a solução mesmo é um mergulho na graça. Você mergulha na graça de Deus e vai compreendendo e vai sossegando o seu coração, senão você pira. Porque não há algo tão complexo que traga, se deixar levar, ansiedade, preocupação e às vezes oscilações emocionais, eu estou bom, que gera na gente do que? Preocupação com vidas. Ou você descansa na graça e vai vivendo com saúde, ou você deixa a graça de lado e começa a pregar lei para a igreja, pregar legalismo, e você sofre porque o legalismo é uma prisão, são algemas, legalismo, masmorra. Aí andando aí, visitando com as irmãs, a dona Rita, pastor, eu tenho uma admiração pelo senhor. Eu falei, mas por quê, mano? O senhor é tão calmo e sereno. Cadê Lurdinho? É tão sossegado. Tem que dar um estudo para esse tipo de pessoa. Os calmos serenos e tranquilos. Aí é o seguinte, todos têm essas coisas todas que eu falei no coração aqui na vida. A vida é tal qual ela é. Porém, há possibilidade de, compreendendo o Evangelho, qualificá-la e viver habitado pelo transcendente em toda e qualquer circunstância, porque a cruz de Cristo e a história de Cristo, toda ela, especialmente Getsemane, até a prisão, sofrimento, carregar o madeiro e ser crucificado, há lições preciosíssimas ali para o discípulo, pois Jesus cantou um hino às vésperas da sua morte. E outra coisa, tinha algum discípulo ajudando Jesus de alguma maneira no aspecto da emocionalidade dele? Não, ao contrário, dormiram. Até agora dormis e repousais? Estou precisando. Não brotou sangue dos poros dele? Meus irmãos, não há no planeta, em todos os tempos, alguém que consiga discernir o que aconteceu com o corpo de Jesus. Há a pressão e tensão exacerbada, extrema. O corpo reagiu como soldados de frente de guerra, onde chumbo, bala e granada está arrebentando ali para todo lado. O nome mais chamado é mãe. Mas há uma tensão ali, quando dá uma paradinha, que até os dentes amolecem. Tem um nome científico para isso, eu não sei o nome agora. Amolece, quer sair, ele pega assim, tira o dente. Pressão emocional, uma psicopatia horrível, psicossomatismo, né? Ou seja, o corpo paga. Vejamos agora o que o texto diz, porque o nosso tema é livrando-se da ansiedade. Primeiro, isso aqui tinha que ficar anotado na página da Bíblia, assim, na parte branca aqui, ó. Primeiro, livra-se da ansiedade, convicto
de que a vida provém e é mantida por Deus. Aí o que não provém de Deus e que não é mantido por Deus? Essa é a pergunta que eu faço. No universo, nada. De onde é que vem Lúcifer? Satanás. Ele tem autossubsistência? Ele tem auto-vida? Não. Aí você pode pensar, não há nada que... Tudo provém de Deus e é mantido por Deus. Versículo 25. Por isso vos digo, ele havia dito acerca dos tesouros dos céus, falando que o nosso coração pacificado e sem ansiedade, nós temos o tesouro eterno, que aqui é uma passagem. Ele havia dito acerca da luz e as trevas, falando dos olhos, porque a nossa alma, e através da visão, pode gerar pulsões no coração, e podemos nos apegar às coisas da terra, autoenganadamente, pensando que essas coisas podem satisfazer-nos. Não satisfaz. Então são os olhos a lâmpada. Se os seus olhos forem bons, você vai ser uma lâmpada fluorescente, você vai ser um ser luzente. Mas se os seus olhos forem maus e você encarar qualquer coisa com os olhos maus, você está trazendo fardo, carga, canseira, enfado, fadiga, ansiedade para a sua vida. E depois ele fala dos dois senhores. Quem é que é seu Senhor? É o que se assenta no trono, é aquele que morreu por você e ressuscitou, relativizando tudo o mais que diz a respeito a nós, inclusive as doenças incuráveis, inclusive vales da sombra da morte, fogueiras de Sadraque, Mesaque e Abednego, que às vezes a gente é jogado dentro, Getsêmanes de Jesus, que às vezes o nosso sangue brota e quer pingar no chão. De tal maneira que, por isso vos digo, havia algo dito anterior que tem a ver com por isso, é uma sequência. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo: não andeis. Não, é Jesus que está falando. Não é Moisés, nem Elias, nem Isaías ou Daniel, mas é Jesus. Não, meus irmãos, esses não de Jesus são enfáticos. Não. E o versículo 26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Aí o 28: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E o 30: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe ameaçada no corpo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? E o 32, o 31: portanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E o 32: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, repito, irmãos, tem conhecimento do que eu preciso, do que você precisa, sabe que necessitai de todas elas. Livra-se da ansiedade, convicto de que a vida provém e é mantida por Deus. Me lembro aqui de Martinho Lutero, num período muito difícil da vida dele, lutas para todo lado, tradução do Velho Testamento para fazer, do Novo Testamento, visitas e pregação do Evangelho para todo lado, e distribuição de literatura. Ele entrou para o seu escritório e começou a esmurrar a mesa, a escrivaninha e a porta e a parede. A dona Catarina Vambora, esposa dele, vestiu-se de luto. Hoje você pode vestir de preto, né? Não tem nada, mas pode sair
para a festa, naquele tempo, vestiu-se de luto, bateu na porta, Martinho Lutero abriu, e ele: mulher, o que é isso? Ele respondeu a Martinho, Deus morreu, e porque Ele não existe mais, você pode ficar nesse desespero que você está. Meus irmãos, não houve pedagogia melhor para aquele homem. Puxa, eu achei que eu é que garantiria a salvação dessa humanidade toda, eu que garantiria os resultados da reforma. Sossegou o coração, pacificou a alma. Não andeis ansiosos pela vossa vida. 25a, a origem da vida é Deus, Ele é quem nos pôs aqui, e é Ele que está proibindo a ansiedade. Não andeis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Agora, há quem, sufocado pela ansiedade, pese a vida pelo valor de alimentos? Há quem pese. A pessoa ansiosa pesa a vida com alimentos, ou mede a vida com alimentos. Nossa, como é que vai ser? Hoje faltou feijão, não tem. Meus irmãos, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é ter falta. Você pode ter comido ovo com arroz, mas saciou sua fome, ou só ovo, ou só arroz. A maioria de nós, a quase totalidade, tem muito mais do que precisamos no quesito comida. Então, não pese a vida pelos alimentos. A vida é de valor absoluto, é o bem supremo, de valor incalculável. A falta de alimento ou vestuário não extingue a vida. Aí você pode pensar no povo do deserto, maná todo dia, aqueles que, eu vou pegar para 3 dias, no dia seguinte apodrecia, dava bicho. Elias, nas margens do Quinerite, as margens do riozinho ali do Quinerite, 40 dias. Quem é que levava comida para ele? Quem é que era o moço que levava comida para ele? Passarinhos, corvos, né? Ele ia lá no padeiro com seu cesto na cabeça, né? Pegava a quantidade de pães, quem sabe 2 corvos, e ia no varal de carne de sol para o homem, carne de sol dentro do pão, e vape. 40 dias, meus irmãos, enquanto tinha água no Quinerite. E é impressionante, Deus mandou ele para alguma mulher rica de Israel, depois que a água secou, mandou para fora do país, para Sidom, para uma viúva, o marido tinha morrido, só tinha um pouquinho de comida lá, e ele falou assim: faz para mim primeiro, para mim um bolo, depois o pessoal, mas não temos nada, azeite, só tem um pouquinho, pega lá, e os irmãos conhecem a história. Por isso é que a comida preferida dos pescadores hoje é pão com carne. Até hoje, virou moda, desde Elias. Outra coisa, irmãos, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Agora eu pergunto, irmãos, quantas aves existem no Brasil? No Brasil? Eu falei só do Brasil, da Amazonas. Quantas aves existem em Goiás? Quantos peixes existem nos nossos rios? Pouco. Os pescadores é pouco. Quantos peixes, quantas beijas-flores e qualidades delas existem no mundo? Mas, meu, quantas espécies de animais existem? Até hoje ainda não catalogaram todos. E os homens têm cooperado para sustentar os animais? Só aqueles que eles têm interesse de ver mais gordo para matar e fazer uma festa. Galinha. Mas não é errado não. Não, isso é tudo certo, é correto. Então, a gente fica pensando, essa terra que virou uma aldeiazinha global,
pequenininho. Hoje você roda o mundo em um mês, né? Roda para todo lado do mundo aí, nesses supersônicos aí, em um mês, do lado, dentro da internet você viaja o mundo todo. E a água continua brotando, e os homens acabando, e os homens poluindo, é botina, é pneu, é carniça, é tudo dos rios, das fontes, e a natureza resistente, e Deus misericordiosamente abençoando a natureza, planta-se, colhe, e água, e tem água, e agora estão racionando água, São Paulo, não sei aonde, por quê? Porque nós não zelamos, não pensamos nisso. E a natureza já está começando a cobrar. O preço é alto. Razão, quem sabe, aí de guerras futuras. Qual a finalidade da guerra do Vietnã? Até hoje eu estou pesquisando para saber. Petróleo, domínio de terra, não sei. Agora, a próxima vai ser falta de água. E quem é o alvo? Nós. Nós estamos pebados. Estamos pebados. Brasil. Então, irmãos, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Jesus cita: as aves, porém, são só elas que Deus sustenta? Todos, sem exclusão, são mantidos por Deus. Quanto mais a vós outros, aí Jesus lasca, né? Ele pega firme. Homens de pequena fé, 30C. Jesus valoriza a vida do homem. Quanto mais. Jesus morreu por passarinho? Jesus morreu por jacaré? Jesus morreu por carro, casa. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Agora, por favor, com a fartura que você tem lá na sua casa, come só o suficiente, porque senão você vai passar mal. Porque, meu, pode-se fazer uma pesquisa, não todos nós, mas grande parte de nós, a comida que come no domingo daria até quarta. Do ponto de vista de energia para. Aí reclama: vou ter que comer isso de novo. Os irmãos, às vezes a pessoa que come domingo, se ela for dividir direitinho em porçõezinhas, come até quarto. É só o necessário. Aí Jesus, né? Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aí ele dá uma chamada: a fé no coração. Os irmãos se lembram quando Jesus estava diante de 12 mil homens, somando homens, mulheres e crianças, em torno de 12 mil, e Jesus falou para os discípulos: eu tenho pena dessa gente. Por que, Senhor? Não, porque estão conosco já 3 dias sem comer. Aí eu quero dar a eles comida. Aí o discípulo: olha, Senhor, o senhor está o que o senhor quer? O que o senhor está pensando, Senhor? Esse povo todo aí mastigando, só o que eles põem na boca vai dar uma tonelada. O que vocês têm aí? 2 pães e 5 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Traz. Orou, bota todo mundo sentado, aquela multidão. Começa a distribuir. Meus irmãos, quanto mais eles tiravam dos cestos, mais aparecia pão e peixe. Quantos mais eles tiravam dos cestos, mais aparecia pão e cesto. Tirava 4, aparecia 8. Tirava 8, aparecia 16. Tirava 16, aparecia 32. Isso é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. E era peixe defumado, hein? Certamente. O senhor já comeu? Não, defumado não. Deve ser muito gostoso. Deve ser gostoso. E outra coisa, irmãos, 3 dias sem comer, peixinho dentro do pão. Vá, meu amigo, aqui é o que tem. Agora pense outra coisa, irmãos, na dieta de João Batista. Pega a dieta de João Batista e tenta dar para os seus filhos. Tenta. Gafanhotos e mel. O mel até que eu vou te falar, até que ele aceita bem. Mas pega gafanhoto aqui, meu filho, hoje esse pratinho aqui. Pois é. A dieta não viveu. Então há uma disparidade em nós em relação a essas coisas. Quando começamos falando de capitalismo, materialismo, essas coisas, o sofrimento humano não é nem como estômago, mas é, digamos assim, egoisticamente querendo ser o seu próprio
Deus que se sustenta. Eu quero me garantir, eu me garanto. Bate uma doencinha aí que a medicina não tem jeito, dentro de 60 dias morre. Tá bom. Então, se ele sustenta as aves, os lírios do campo e tudo mais, será que não vai cuidar do seu discípulo, mesmo que tenha pequena fé? Mas a instrução de Jesus aqui é pequena fé, está recebendo a bênção, cresça na fé. E nesse sentido aqui nós podemos viajar para o Novo Testamento, no Sermão da Montanha, que diz o seguinte, o que nós aprendemos é o seguinte: permita e busque o transcendente, a vida do eterno dentro do seu coração, o Santíssimo Trino Deus reinando na sua vida. A minha paz vos dou. Olha só, um pouquinho antes da cruz, a minha é minha, não é do mundo, porque é tudo engano, mas a minha paz eu vos dou. Quem é de nós que não carece dessa qualificadíssima paz? Então, o que eu disse aqui em primeiro lugar? Para livrar-se da ansiedade, livra-se da ansiedade, convicto de que a vida provém e é mantida por Deus. 2, livra-se da ansiedade, porque a ansiedade desqualifica a vida. A ansiedade não melhora em absolutamente um fiozinho de cabelo, se puder medir assim a vida. Ela só desqualifica a vida. Um amigo meu, que eu ouço bastante, recebeu um telefonema às 4 da manhã, de uma enteada, desesperada, e o outro irmão do lado, Davi, deixa eu falar. E a pergunta dele: quem foi? O Lucas, pai. Ele só orou: Jesus me dê força para suportar. Eles pararam numa avenida e atravessaram a avenida para ir na padaria comprar pão. Veio uma BMW e desfigurou o moço de 22 anos. Estou indo para aí, não vem que eu não quero que o senhor o veja. 20 dias dentro de um quarto, após o sepultamento, sofrendo. Aí o filho mais velho, homoafetivo, chegou para ele: pai, chega, é hora de retomar a vida. Se levantou e foi pregar o Evangelho. Olha, irmão, se permitisse a depressão, a ansiedade, a angústia tomar conta, não sairia dele não seria. Então, não melhora em nada a vida de ninguém. Se ela não acrescenta alguma coisa de bom, pode ter certeza, tira o gostoso descanso em Deus, tira o gostoso sono do discípulo, tira até mesmo a harmonia conjugal familiar, vai gerando tantos distúrbios espirituais e emocionais, de tal maneira que a pessoa vai se tornando uma anomalia para si própria, diante da vida tal qual ela é, porque não tem esse, nem aquele ou aquela que não tenha confrontos e adversidades e lutas na existência. Não tem, meus irmãos. A vida não poupa ninguém no curso dela. É 70 anos? São 70 anos que a gente vai viver? Pode ter certeza, muitas lutas teremos. 80, 90, mais lutas ainda. Portanto, a ansiedade por qualquer coisa desqualifica a nossa vida. Irmãos, olha, por qualquer coisa, porque Jesus a proíbe. Ele diz: não
andeis, não vivais ansiosos. Não vivam tomados de ansiedade, preocupação, sofrer antecipadamente. Tanto é que mais para o final fala, basta o dia, as suas próprias lutas. Ele usa o termo mal, basta o dia, as próprias adversidades, as próprias dificuldades. 3. Livra-se da ansiedade, crendo de coração que Deus jamais se esquece de nossas necessidades. Isso é fundamental. Por isso que eu disse, pudesse anotar ali na palavra, na página branca, né, da Bíblia, tem que dar uma olhada. Ou é o Evangelho. Livra-se da ansiedade, crendo, né, convicto de coração que Deus jamais se esquece de nossas necessidades. 32. Reverendo, Pois não. esse fato é tão interessante que até o próprio Cristo, numa situação de extrema angústia, questiona Deus: por que me desamparaste? Veja bem, se o próprio Cristo, dependendo de alguma situação, corre o risco de chegar num questionamento desse, mas logo depois ele cai em si e reconhece que Deus está sob o controle, e aí volta a ser uma pessoa, digamos, racional no aspecto espiritual, quanto mais nós. Então ele mesmo foi exemplo disso. E ali, Vários salmos também falam isso, né? pensando nos salmos é a expressão da alma em batalha, em sofrimento, em angústia. Mas no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo ali tanto foi digamos assim, a severa realidade que ele estava ali na cruz, quanto didática e pedagogia para todos nós. Porque a primeira parte que você me falou, Deus meu, por que me desamparastes? Aí a comunhão, a fé, a intrínseco relacionamento, a intrínseco interesse e contentamento um no outro e o outro no um. De fato ali, ele está dizendo: eu estou nesse desamparo, eu estou nesse perrengue, eu estou nessas cãibras, dores, sofrimentos incalculáveis, todavia, tu és o meu Deus, tu continuas o meu Deus. Isso aqui, meus irmãos, pega a teologia da prosperidade e esfarela com ela vira nada aqui, ó. Porque nós servimos a Deus, até se for necessário, por nada. Por que você serve a Deus? Serve a Deus por nada. Você está nesse perrengue, você está morrendo de câncer, Deus nos livre disso, mas você está aí nessa cama, magrinho, osso, pele, sua situação está horrível. Onde está o teu Deus, né? Mas você continua amando a Deus de todo o coração. Eu falei: claro, Deus meu, por que me desamparaste? Apesar do meu desamparo, apesar da minha cruz, o sangue jorrando, banhando essa cruz, tu continuas o meu Deus, meu pronome de possessividade, teu e meu, meu e teu. Isso é uma coisa maravilhosa. Cada um de nós vai ter um momento da cruz, que a gente vai fazer isso também. Senhor, que desamparo que eu estou, mas chamei o Senhor de Senhor, dono da minha vida. Então, 3, livre-se da ansiedade, versículo 32, crendo de todo o coração que Deus jamais se esquece. Meus irmãos, Deus esquece de alguma coisa? Palavra, do que Deus esquece das Escrituras? Por favor. Dos nossos pecados. Ele é onisciente, absolutamente falando. No entanto, ele faz questão de esquecer. Apagados foram, por que eu vou ficar pensando nisso? Acabou, passou e pronto. Agora ele esquece do nosso pão de cada dia? Não. Ele esquece da proteção de cada dia? Não. Ele esquece do sono de cada dia, mesmo que às vezes a gente tenha insônia? Não. Ele esquece da saúde de cada dia? Não. Mas se a perrengueza e a doença vier, meu irmão, nós estamos na terra, o mundo é caído. Há as contingências terrenas na nossa vida.
Agora, o avanço da medicina não é graça de Deus, bondade de Deus? Não se faz transplante de rim? Não se faz transplante de coração? Não se faz transplante de pulmão? Não se faz cirurgia no cérebro? Então Deus pensou nisso tudo para qualificar a vida, mas vida plena e abundante, que contrasta com a terrena, é lá. Aqui é só uma passagem. Enquanto a passagem, podem surgir solavancos de todas as maneiras, e a vida de Jesus e tudo quanto Ele expressou na cruz é a nossa caminhada, e começa com perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se você não conseguir perdoar, também discípulo você não pode ser de Jesus. Aí você pode ler as frases todas que ele fala lá. Filho, eis aí tua mãe eis teu filho. Ele estava pregando a comunhão e o cuidado um do outro, extra consanguinidade. Estava pregando a fraternidade humana. Aí você pode ver as outras palavras. Os que deliberadamente rejeitam a Deus é que vivem nessa. Que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? O que vai ser de nós? Como é que eu vou comprar isso, comprar aquilo, adquirir isso, adquirir aquilo outro? A igreja podia assumir atitudes do Senhor Jesus Cristo do Evangelho num contexto diferente, do ponto de vista de vestuário. Eu não estou dizendo vestir aquele roupão de Jesus que nem costura tinha. Era um roupão, né? Só tinha uma de cima e embaixo, mas roupa do povão. Eu só sou a favor de terno de frio, gravata incomoda. Tênis é muito mais confortável do que sapato. E chinelo? Chinelo mais ainda. Então existe uma tradição que não tem nada a ver com... Aí eu não sou contra, quem quer, não é pecado. Tem nada a ver com a vida simples de Jesus, aquela vida simples do Galileu. Então, por que os gentios é que procuram todas essas coisas? Os alienados, os que odeiam deliberadamente a Deus e querem ser os donos de suas próprias vidas e seus próprios mantenedores e tomar as suas decisões sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência. E aí a preocupação louca deles é o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, porque não tem Deus. Já falei aqui, salvo engano, já falei aqui, mas quando fazia 7ª série lá em Itapuranga, surgiu um caderno de desenho, que a gente tinha um caderno de desenho que vinha das gráficas, e eu encontrei uns dizeres lá que guardei aqui e aqui, não esqueci nunca mais. O poeta escreveu: um periquito perguntou para uma rolinha. Rolinha? Sim. Por que é que os homens são tão irrequietos, preocupados, apressados, e não são como nós? A rolinha respondeu: é porque eles não têm Deus como você tem e eu tenho, que cuida muito bem de nós. Eles vivem nessa aflição. Aquilo ali, meus irmãos, eu que já li o Novo Testamento naquele período, eu falei: rapaz, isso aqui é o Evangelho. Nenhum de nós encontrou em algum lugar um passarinho arrancando as peninhas da cabeça. O que foi, passarinho, que você está arrancando a cabeça? Ah, não está tendo mais minhoquinha para o cavalo ao buraco e pegar, os grilinhos estão acabando. Eles até arrancam para nascer uma nova, né? Por isso. Os irmãos estão entendendo? Então há uma aflição em nós, porque a fé falta, queremos ser como gentios, gente que não confia e quer descansar em Deus. O Salmo 23 é a aberração, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada inclui as vicissitudes, as lutas, as adversidades. Agora tem uma coisa, meus irmãos, eu tenho que abrir um parênteses aqui e dizer: seja um facilitador da sua vida.
e não um desqualificador. Evite o mal. Evite o mal. Evite ceder à carnalidade, ao diabo, ao mundo. Ah, mas eu estou sofrendo tanto. Mas também você plantou, agora você está colhendo. Não tem, meu Deus. A palavra de Deus é quem planta vento, colhe. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sabe. Vosso Pai Celeste sabe. Você precisa ter certeza de que Deus é de fato seu Pai. Então você pode ter certeza, Ele sabe. Então a palavra dele está dizendo que Ele sabe de todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades estão patentes aos olhos de Deus. Todas elas. Tanto é, irmãos, que nascemos, somos tecidos no útero da nossa mãe pelo poder do Pai. E você é como você é porque o Pai decidiu que você fosse como você é. Já alcançou certa idade, nós aqui já alcançamos. Agora, até o nosso último suspiro, é tudo pela graça e bondade do Pai. Até para morrer Ele nos dá uma força abençoadora para morrer. O pai e a mãe terrenos podem esquecer e falhar, mas Deus não se esquece e não falha. Em último lugar, livra-se da ansiedade, priorizando em tudo na vida o reino e a justiça de Deus. Isso aqui tem, o reino de Deus. Deus reina sobre tudo e sobre todos. Beelzebul e todos os seus demônios estão sob o governo de Deus. O cosmos com todas as galáxias estão sob o governo de Deus. Os fenômenos naturais da natureza estão sob o poder de Deus, todos. Deus quer reinar no meu e no seu coração. Aqui que está o problema. Somos racionais, pecadores e dificultadores desse reinado. Deus quer reinar no meu e no seu coração. Aqui, como eu tenho sempre dito, é o transcendente e imanente reinando em nós. É aqui que tudo mais se relativiza. A trazer o almoço hoje, mas e daí? Não tem problema não. Ele é passivo demais, e daí? Ficar 2 dias sem comer não mata ninguém. Problema. Ela é passiva demais, e daí? Deus é Deus, gente. Deus não vai mudar porque Ele é assim ou ela é assim. Ah, eu gostaria que fosse assim. Eu lamento, mas e daí? Porque Deus é Deus, meus irmãos. Ele é rei. Se Ele não mudou a história e nem algumas circunstâncias em volta de mim, Ele quer que eu me adeque. É adequação. É adequação. Aquele pai entrou correndo um filho na tenda dele, lá no Oriente Médio. Aí uma multidão atrás, cacetes, paus, pedras, armas, facas. Tira o rapaz, nós vamos matá-lo. Ele saiu à frente e disse: olha, ninguém põe a mão nele, ele está sob o meu teto. E as nossas leis dizem, está sob a minha proteção, ninguém toca a mão nele. E aí a multidão gritou: se você soubesse quem ele matou lá na feira, você tiraria ele agora. Quem? Matou o seu filho. Um silêncio. Foi. Ele está sob minha guarda. Eu o perdoo e ele vai viver. Não é chocante? Quando eu li isso, eu falei: rapaz, isso aqui é Deus. Então não existe esse negócio de desqualificar a vida do semelhante. É para trabalhar, para qualificar. Eu não mudo o mundo, mas eu não quero piorá-lo.
quero ajudar a melhorar. É como aquela menininha, da idade da menininha aqui, que foi para a escola americana, né? Afrodescendente, bem negrinha, e chegou lá uma branquelinha dos olhos esverdeados, cuspiu no rosto dela. Ela, batista, da igreja batista, chegou em casa e falou para a avó: vó, não vou voltar naquela escola lá mais nunca. Por que, minha filha? Porque eu me senti lá como cachorro, fui humilhado, cuspiu no meu rosto e me xingou, falando da cor da minha pele. A avó, cheia do espírito, abraçou, beijou, falou assim: minha filha, vamos cooperar com o Criador para melhorar esse mundo. Você vai voltar para a escola e você vai amar essa pessoa que cuspiu no seu rosto. Nós não estamos preparados para isso, irmão. Nós queremos é que faca e eu vou dar jeito nisso aqui. Não, é amor, meu amigo. O Evangelho é amor. O Evangelho, a sua esfera é amor. A esfera é amor. Faltou o amor, eu pulei fora do Evangelho, pulei para dentro do Evangelho. A lei é amor, a lei áurea. Reino de Deus no coração. E a pergunta é: reina mesmo? Vontade, pensamentos, palavras? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é render-se a Ele por inteiro, para que Ele seja dono, governe, cuide, conduza e mantenha toda a nossa vida, não importam as circunstâncias. Não é o que cantamos? Não importam as circunstâncias. Não. Mas mimados, mamíferos, mimados como somos, não estamos preparados para enfrentar o Evangelho e viver o Evangelho tal qual ele é. O dia que o trem, a pauleira pega, vem quebradeira, blá, 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 cai todo mundo, é quando a cruz vem. Justiça de Deus. A justiça de Deus é o modo justo com que trata conosco, primeiramente. Para a nossa salvação, cumpriu essa justiça na pessoa de Jesus. Eu não preciso cumpri-la no sentido redentivo. Está pago, tetelestai, acabou. Agora, Ele pagou a penalidade pelos nossos pecados. Não há injustiça em Deus. Deus não é miserável. O que diz respeito ao sofrimento vicário, a ira que caiu sobre Jesus, para esse quitamento da nossa dívida, aconteceu. Projeto e decreto de Deus. Agora, a justiça de Deus é a retidão que Ele espera de cada um discípulo também. Seja verdadeiro, tenha pensamentos puros, não abra mão da honestidade, seja humilde, ame a misericórdia. Miqueias 6:8. Agora, todas as circunstâncias são acrescentadas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Chuva, sol, as estações do ano, alimentação, vestuário, paz, comunhão, alegria, descanso, sono, saúde, trabalho, força e preparação até mesmo para morrer. Você acha que vem da terra? Vem de Deus, vem de Deus. Os homens não promovem isso. Agora, cada um de nós, com a consciência do Evangelho que tem, se virar as costas para isso aqui, está lá. Aí sim, o livramento da ansiedade se consuma. Versículo 34. Se consuma. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã ou com qualquer coisa presente. Inquietação que faz sofrer, não responsabilidade a ser cumprida. Porque muitas vezes nós confundimos ansiedade com as pulsões do nosso ser para resolver as circunstâncias do momento que tem que ser resolvidas. E se eu me torno um passivo, um braços cruzados, entre aspas aqui, irmãos, um vagabundão, por favor, aí não vai.
Portanto, não vos inquieteis. A palavra inquieteis é ansiedade com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas lutas. Basta o dia o seu próprio mal. Cada discípulo vai viver a dificuldade de cada dia sem a ansiedade do depois. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aí, só para encerrar, meus irmãos, ao passado, tem muita gente que trazem cargas do passado, assombrações e fardos que precisam ser resolvidos, e há muita gente que trazem também do futuro desconfortos, que é exatamente o que estamos falando, da ansiedade. O passado, sangue de Cristo nos purifica completamente. Se é um problema com a justiça terrena, resolva. Se é um problema com qualquer outro, resolva. Agora o presente precisa ser vivido sem as cargas do passado, sem os molestamentos do futuro, para que a vida fique leve. Fique leve. Livrando-se da ansiedade. Deus nos deu a vida e Ele mesmo a mantém. Crê, começa por aí. A ansiedade não melhora em absolutamente nada a vida, só desqualifica. Libertação. Deus sabe de todas as nossas necessidades. A fé, o reinado de Deus com sua justiça em primeiro lugar, é a consumação do livramento de toda ansiedade e muitos outros infortúnios. Porque quem reina é Deus. Já houve situação, irmãos, que eu estava meio dormindo, meio acordado, às vezes pegava no sono mais profundo, depois voltava, e sentia um abafamento e uma percepção de um espírito, já aconteceu várias vezes, de um espírito maligno querendo tomar minha mente e meu coração. Resposta? Não sei quem és, mas saiba, aqui já tem dono. Quem reina aqui é o Senhor Jesus Cristo. Opa, estou dizendo, quem reina aqui é o Senhor Jesus Cristo. Vira para o lado. Se não aconteceu com você, pode acontecer. Há espíritos procurando seres humanos para habitar. De vez em quando passam por mim. Dormindo, meio acordado, aquele abafamento, uma percepção. É maligno. Aqui é Jesus, rapaz. Aqui não. Aqui quem reina é Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que a ansiedade? O que isso me tem feito bem, senão eu já tinha morrido. Que Deus nos ajude. Vamos orar?